Gostaria que abríssemos nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos. Vamos ler no capítulo 13, do verso 11 ao 14. Romanos capítulo 13, de 11 a 14. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vamos orar. Ó Senhor nosso Deus eterno, nosso Pai, que nos ama, que nos sustenta, que nos guarda. Senhor nosso Deus, nos aproximamos do Senhor nesta noite, no entorno de Tua Santa Palavra, querendo tocar, Senhor, nas Tuas verdades, e querendo também, Senhor, por outro lado, ser tocados por elas. Senhor, nessa noite, fale conosco pela Sua Palavra, supra, Senhor, os irmãos que mesmo remotamente estão, nesse momento, ouvindo a Palavra, querendo a Palavra, precisando da Palavra. Senhor, nos socorre com a Tua Palavra, faz com que ela cale fundo em nossos corações, porque nós precisamos dela para empreender a nossa caminhada neste mundo, até aquele dia em que nós estaremos na Tua presença, para nunca mais de lá sair. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Meus irmãos, a conduta do cristão, enquanto espera o Senhor, é andar na luz. A conduta do cristão, a vida do cristão nesse mundo, está fortemente fundamentada na sua esperança escatológica. O propósito de Paulo, em vários momentos de seus escritos, é justamente estabelecer, como nesse texto, um fundamento escatológico para sustentar uma conduta cristã adequada neste mundo. Então, o que motiva o cristão, o que sustenta o cristão, é justamente a esperança do retorno de Cristo. É justamente a sua esperança escatológica, o elemento escatológico da sua fé. Se nós tirarmos do cristão a esperança da volta de Cristo, se nós tirarmos da fé cristã o elemento escatológico, nós empobreceremos completamente a fé cristã, na verdade, a destituiremos totalmente de significado. E nós iremos cair naquela situação em que Paulo diz que se for somente em Cristo, se for somente para esta vida que nós esperamos em Cristo, nós somos então os mais miseráveis de todos os homens. Então, nós estamos vivendo num tempo em que o mundo está cambaleando como um bêbado. Todas as vezes na história em que o mundo ficou em condições semelhantes aos dos nossos dias, houve por parte da igreja um retorno à esperança da volta de Cristo, uma ênfase à volta de Cristo. Em tempos de dificuldades extremas, como é o caso hoje, a igreja cristã, o povo de Deus, é impelido a voltar-se com mais força, com mais veemência para esse tópico da segunda vinda de Cristo. Alguns podem chamar isso de escapismo, de alienação, mas não. É totalmente legítimo que o cristão, em momentos assim, erga sua cabeça
e pergunte aos céus: será agora que o Senhor vai voltar? Será nos meus dias que o Senhor vai rasgar o céu e descer em glória? Porque é muito justo que o cristão espere assim, porque quando o Senhor subiu ao céu, essa foi a mensagem que os anjos deixaram para os apóstolos. Esse Jesus que dentre vós foi tomado e assunto ao céu, descerá do mesmo modo que o viste subir. Então o Senhor foi, mas ele voltará. E a bendita esperança da sua vinda é um sustentáculo para a caminhada da igreja. Mas enquanto o Senhor não volta, o cristão é chamado a viver a sua fé dentro do tempo. Versos 11 e 12 diz: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Então, a palavra fala deste tempo presente, deste século presente, desta era presente. Então, esse tempo presente aqui, nós temos aqui o tempo de Deus correndo dentro do tempo, e é dentro desse tempo que nós temos que viver a nossa vida cristã, e é dentro desse tempo que nós precisamos dar uma resposta para Deus. Se você que está ouvindo aí pela internet essa palavra, e você ainda não crê no Senhor Jesus Cristo, então esse tempo agora, esse tempo que está em suas mãos, é o tempo que Deus designou para você dar uma resposta para Deus. E nós crentes também, obviamente. Esse é o tempo para dar uma resposta ao chamado de Deus. Os incrédulos que escutem o Evangelho, que abram seus corações e se rendam a Cristo. E os crentes que ganhem mais do Senhor, que se aproximem mais do Senhor, que pleiteiem mais por santificação e que aumente mais e mais o conhecimento de Cristo e do seu poder. Nós não temos, o tempo não vai permanecer para sempre esperando por nós em nosso benefício. Se me lembra de uma passagem na Bíblia, quando Jesus ia para Jericó, e à beira do caminho estava lá aquele cego Bartimeu, não é? E certamente que Bartimeu já tinha escutado falar a respeito de Jesus, mas naquele dia, quando ele escutou aquele barulho de uma imensa multidão caminhando por ali, ele perguntou, ele indagou as pessoas: o que é que está acontecendo? Que barulho é esse? Que movimento é esse? E disseram: é Jesus de Nazaré que se aproxima. E ele então começou a clamar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aqueles gritos, parece que incomodaram, irritaram os apóstolos, e eles tentaram calar Bartimeu. Mas Bartimeu cada vez clamava mais, e clamava mais e mais: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Até que a sua voz varou a multidão e chegou aos ouvidos de Jesus, e os irmãos já sabem o desenrolar dos acontecimentos. O Senhor chamou Bartimeu e curou Bartimeu. Mas Bartimeu, naquele momento, ele poderia, até por causa da resistência dos apóstolos, ter raciocinado assim: não, eu vou esperar quando Jesus vier outro dia, com mais tempo, com mais calma, eu poder ter um momento melhor para chamar a atenção dele. A multidão está muito grande, as pessoas estão aqui me repreendendo para mim não falar e tal. Mas ele não fez isso, e ele fez certo. Sabe por quê? Porque nunca mais Bartimeu se encontrou com Jesus, e Jesus também nunca mais voltou a Jericó. Então o tempo que ele dispunha para buscar o Senhor, para dar uma resposta de fé ao Senhor, foi aquele tempo ali. Então este tempo presente é o tempo que nós temos para viver a nossa vida na presença de Deus. É aqui que nós temos que começar a viver a vida cristã, que irá se estender para além da eternidade. Este tempo presente é um fenômeno que precisa ser explicado. Essa era presente, este tempo presente, que já está mergulhado em alta noite, como diz Paulo, ele está mesclado com a era vindoura. Na dispensação atual, nós temos duas eras caminhando paralelamente: a velha era, a era atual, o momento presente, o tempo presente, o século presente, e a era vindoura.
essa era vindoura, foi inaugurada com a primeira vinda de Cristo. Quando Cristo se encarnou, quando Cristo veio a esse mundo, então a velha era foi invadida pela nova era. Então, a partir da primeira vinda de Cristo, nós temos duas eras caminhando paralelamente. A era presente caminhando para o fim, caminhando para o seu desfecho final, para o seu abismo, a sua derrocada final, e a nova era, a era vindoura, iniciada com a primeira vinda de Cristo, indo até que ela se consumará, até que ela alcançará a sua plenitude na volta de Cristo. Então, a volta de Cristo irá separar as duas eras. A era presente chegará ao fim, debaixo de juízo e de acertos de conta com Deus. Então Deus vai destruir a velha era, a era presente. E a nova era será instaurada. Então este século, esta era, este tempo presente terminará na segunda vinda de Cristo. Por isso que nós temos que, o cristão deve ter cuidado para não se embaraçar com este século e perder de vista a era vindoura. Nós somos advertidos nesse texto, né? E em vários outros. O próprio Jesus disse para que nós tivéssemos cuidado, para que o nosso coração não se sobrecarregasse com as orgias e os cuidados desta vida, e aquele dia viesse sobre nós de assalto, de surpresa, como um ladrão. Então, sendo que nós estamos vivendo num mundo assim, sendo que nós cristãos estamos pendurados entre dois mundos, por um lado nós temos compromissos ainda com a era presente, com a era vindoura, mas por outro lado, nós não somos filhos da era presente, nosso coração está voltado para a era vindoura, nós aguardamos a consumação da era vindoura com a vinda de Cristo. Então nós estamos, ao mesmo tempo que servimos a esse mundo, que assumimos nossos compromissos com ele, sabemos que estamos nos despedindo dele, de tal maneira que os que usam esse mundo sejam como se não usassem, porque a aparência desse mundo vai passar. Essa é uma garantia das Escrituras Sagradas. Então, sendo assim, o cristão deve ter cuidado para não perder de vista essa realidade, né? Não se comprometer do jeito errado, de maneira absoluta com a era presente, esquecendo-se da era vindoura. Então, como foi, por exemplo, a geração de Noé. Jesus diz que na sua volta mesmo, a geração que vai recebê-lo estará espiritualmente semelhante à era de Noé, a geração de Noé. Eles estarão envolvidos completamente com as atividades pertinentes exclusivamente a esta era, e não irão se dar conta de que uma nova era, ou de que uma era vindoura estava se encaminhando durante todo o tempo da sua vida, debaixo dos seus olhos, debaixo do seu nariz, e eles não perceberam e não perceberão, e no final, quando o Senhor rasgar os céus para descer apoteoticamente com os seus anjos e seus santos, eles serão tomados de surpresa, como o foi a geração de Noé. Também Jesus fala sobre os de Sodoma e Gomorra, que também viveram assim. Eles estavam lá diligentemente empenhados em negociar, em casar, separar, casar de novo, separar, casar de novo, em fazer todas as coisas pertinentes a esta vida, as ilegítimas e as legítimas, mas profundamente, completamente desconectados, distraídos das coisas que iriam vir. De forma que quando Ló advertiu os seus genros de que o Senhor iria destruir Sodoma, eles escutaram aquela mensagem e riram, achando que Ló estava zombando deles, porque não cabia dentro da sua perspectiva tal noção, tal conjectura, de que o mundo deles estava passando, de que estava irrompendo outro momento, outro tempo, e que eles não estariam inseridos nesse novo tempo. Então o que aconteceu é que eles dormiram a última noite de suas vidas, o sono dos justos, sem nenhuma preocupação, sem nenhum incômodo, sem nenhum desconforto,
mas não chegaram a acordar, porque naquela noite o Senhor visitou Sodoma e a destruiu. Alguém pode estar perguntando, mas como é que o pastor sabe que foi de noite? Foi de madrugada, porque bem cedinho Abraão olhou para lá e viu a fumaça subindo. Muito bem, mas isso não é importante também não. Agora, também nós temos outro exemplo. Jesus fala a respeito da semente que caiu entre espinhos, né? As pessoas ouviram a palavra, né? Esse mundo tem os filhos do reino e os filhos do maligno. Então, o Senhor vem e semeia a palavra é semeada. E uma parte daquela palavra é absorvida por umas pessoas que Jesus usa a imagem dos espinhos para decidir o nível de conversão delas. Então aquela semente cai entre espinhos, cresce, mas não tem sol, não tem ar, não tem oxigênio, é abafada pelos espinhos e morre. Então Jesus diz que há uma classe de pessoas que ouvem o evangelho com uma certa alegria, com uma certa satisfação inicial, mas depois os cuidados desta vida roubam delas a semente, e elas não frutificam, e elas não prosseguem em sua busca de Deus, em sua vivência de Deus. E também Jesus se encontrou na sua caminhada terrena com um homem que não tinha senso de urgência. Ele olhou para Jesus, viu a mensagem de Jesus, foi chamado por Jesus para segui-lo, mas ele disse: Senhor, deixa primeiro eu sepultar meu pai. Então Jesus disse, em outras palavras, você não tem senso de urgência. Deixa que os mortos sepultem seus mortos. Você vem e segue-me. Porque, de fato, aquele era um tempo que passava diante daquele homem, e ele tinha que agarrar aquele tempo. Aquele era o tempo em que ele estava sendo chamado para seguir Jesus. Aquele era o tempo que ele tinha que responder. E também aqueles convidados lá do banquete, né? Que o Senhor diz que um homem deu uma festa e convidou muitas pessoas para a sua festa, e no dia da festa mandou lembrá-los: olha, a mesa já está pronta, os bois já foram assados, já está tudo sobre a mesa esperando para vocês chegarem. E cada um apresentou uma desculpa. Quais foram as desculpas? Atividades pertinentes a esta vida. Eu comprei 2 juntas de bois, preciso ir treiná-las. Eu casei e preciso viajar em lua de mel. Eu comprei terras, preciso ir averiguar essas terras. Então, por causa dessas atividades absolutamente legítimas, essas pessoas disseram não, rejeitaram o convite para estar no banquete do rei. E o Senhor então disse que o reino de Deus é assim. Então está tudo preparado, os homens são convidados, o evangelho vem do céu, convocando os pecadores para virem para Cristo, mas eles não conseguem discernir o tempo. Eles estão totalmente distraídos e não têm condições de avaliar o valor daquele chamado, a urgência daquele chamado. Por quê? Porque estão imersos nas atividades desta vida. Então, o verso 11 diz: já é hora de despertardes do sono. Então, essa mensagem é para os crentes. Está na hora de nós despertarmos do sono. Para quê? Para receber a totalidade da nossa herança que se aproxima. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando no princípio nós cremos. Então, a consumação da nossa salvação está mais perto de nós agora, de tal maneira que isso requer de nós, isso demanda de nós que nós despertemos do sono, ou seja, a gente não adormeça junto com este mundo, deitado em expectativas meramente temporais. Então, a salvação é um termo amplo, que abrange passado, presente e futuro. No passado, naquele tempo maravilhoso em que nós nos encontramos com Cristo, ali depositamos fé no Filho de Deus, ali nós fomos justificados. Deus, por causa
disso nos declarou justos. Nós cremos em Cristo e o Senhor imputou a justiça de Cristo a nós. Então, depois que nós fomos justificados, então o Senhor nos deu o Espírito, nos regenerou, nos deu a nova natureza para que nós crescêssemos, desenvolvêssemos a nossa salvação, pleiteando e crescendo em santificação. Esse é o estágio presente da nossa salvação. Nós fomos salvos e continuamos sendo salvos, ou seja, nós nascemos de novo e agora nós crescemos em santificação. Cada dia mais, cada mês que passa, cada ano que passa, nós devemos mais e mais crescermos em santificação, vencermos cada vez mais o pecado e nos separarmos cada vez mais para Deus. E futuramente, e no futuro, que é isso que Paulo está dizendo, que a nossa salvação agora está mais perto, ele está se referindo à consumação de todas as coisas, quando o Senhor Jesus voltar para nos entregar a totalidade da nossa redenção. Então, irmãos, porque o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 8 de Romanos assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nossos íntimos, aguardando a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, é uma característica do tempo, da nossa convivência com o tempo presente, esse desconforto. Por um lado, nós já encontramos nosso repouso em Cristo, porque fomos declarados justos por causa dele, nossas culpas já foram canceladas, nenhuma condenação mais paira sobre nós, nós temos provado o Espírito conduzindo nossa vida, nos quebrantando, nos renovando o nosso homem interior, renovando nossa mente, nos aproximando mais do Senhor, nos santificando, burilando, trabalhando, limando a nossa vida. Mas, por outro lado, há uma coisa que nós ainda não recebemos do Senhor, que compõe a totalidade da nossa redenção, que é a libertação da presença do pecado. E porque o pecado ainda está em nós, nós caminhamos nesse mundo, já desfrutando de certas realidades do mundo vindouro, mas ao mesmo tempo gemendo, humilhados pelo fato de ainda constatar em nós mesmos os vestígios abomináveis do pecado. Ainda está em nós aquele potencial para praticar o mal. Então isso é de fato muito humilhante para nós. Mas a própria criação, ela compartilha conosco dessa inquietude. Em Romanos 8, o texto que eu acabei de ler, diz que a criação aguarda com imensa expectativa a manifestação dos filhos de Deus, porque quando Cristo vier para restaurar todas as coisas, não somente nós iremos receber a totalidade da nossa redenção, mas a redenção atingirá todos os limites do cosmos. A redenção é cósmica, ela atinge a criação também, e a própria natureza sabe que naquele dia ela será libertada do cativeiro, da corrupção, ela será libertada da futilidade que a aprisiona e a impede de desempenhar as funções para as quais ela foi criada. Então, meus irmãos, nós estamos cada dia chegando mais perto daquela cidade que Abraão aguardava. Então, aquele dia, aquele momento, aquele tempo em que o Senhor vai entregar para nós toda a totalidade da nossa herança, está cada vez mais próximo, está cada vez mais perto. Então, naquele dia, estamos cada dia chegando mais perto daquela cidade que Abraão
aguardava enquanto peregrinava em Canaã. Abraão passou todo o tempo da sua peregrinação na terra de Canaã, criando seus rebanhos, se relacionando com outros povos, cultivando, produzindo pasto para os seus rebanhos, vivendo uma vida comprometida com o seu habitat, mas ele trazia no coração uma expectativa que nunca permitia que ele se distraísse e fosse atraído, por exemplo, pelas campinas verdejantes do Jordão, como foi Ló, seu sobrinho. Porque Hebreus capítulo 11, verso 10 vai dizer que Abraão, no seu coração, ele aguardava a cidade cujo arquiteto e fundador era Deus. E Cristo vai dizer em João 8 que Abraão viu o meu dia. Então nós temos um homem que está lá. Abraão guerreou, participou de guerra, Abraão cavou poços, Abraão criou camelos, criou gado, gerou filhos, mas Abraão, ele aguardava, essas coisas não eram suficientes para distraí-lo da grande aspiração do seu coração, que era o dia de Cristo, o dia em que ele iria entrar na cidade, cujo arquiteto e edificador é Deus. Então, irmãos, nós temos maiores bênçãos do que Abraão ainda, porque Abraão viveu antes de Cristo, né? As nossas promessas, nós temos um nível de revelação muito superior ao de Abraão. Abraão não tinha esse livro aqui, desse jeito aqui, 66 livros, a revelação de Deus na minha mão, não é? Mas, então, irmãos, os pontos culminantes da nossa redenção estão todas concentradas na pessoa de Cristo. Ele foi quem ganhou, conquistou, angariou todos os benefícios da nossa redenção. Por isso que nós olhamos para Cristo e, como diz Pedro, nós o amamos sem nunca tê-lo visto. Mas por isso que nós temos a expectativa de nos encontrar com Ele. Por isso que a cada vez que nós celebramos a ceia do Senhor, nós afirmamos em memória dEle. Nós trazemos à memória o que Ele fez por nós. Quando nós entoamos louvores ao Filho de Deus, é uma maneira de nós estarmos prestando homenagem àquele que fez tudo isso por nós. Então, Ele morre pelos nossos pecados. Veja os pontos culminantes da nossa história, da nossa redenção, que começaram e estão se desdobrando e finalmente se consumará. Cristo morre pelos nossos pecados, Ele ressuscita, depois de ressuscitado Ele é assunto ao céu, é dado a Ele toda a autoridade no céu e na terra, Ele é entronizado à destra de Deus, e depois disso Ele derrama o Espírito Santo, que vem para habitar na igreja, no seu povo, para comunicar sua vida a pecadores arrancados da morte para a vida. Então, a presença do Espírito é que faz com que a palavra de Deus, que faz com que os elementos redentivos alcancem cheio o nosso coração. Meus irmãos, quero abrir um parêntese aqui. Se nós precisamos dar ou compreender o que significa o Senhor ter derramado o Espírito e ter nos dado o Espírito. Se nós não tivéssemos o Espírito Santo habitando em nós, nada do que Jesus fez na cruz poderia nos beneficiar. Nós poderíamos ler os evangelhos, ler a história a respeito do que aconteceu com Jesus Cristo, sua vida, sua morte, etc., sua ressurreição, mas aquilo seria apenas um conjunto de informações, sem nenhum impacto real sobre nós. Mas o Espírito faz com que o que Jesus fez na cruz do Calvário não fique confinado àquele momento histórico, mas tenha seu efeito permanente em benefício do seu povo, de tal maneira que hoje todos os benefícios do Calvário estão disponíveis para nós, porque o Espírito faz com que aquelas realidades, com que aqueles acontecimentos historicamente verificáveis tenham efeitos em nossa vida. E esse mesmo Espírito que está em nós, que nos dá
convicção desses fatos, que nos faz com que esses fatos sejam reais para nós, esse mesmo Espírito Santo é que nos desperta para aguardar o retorno de Cristo, que é o ponto culminante que ainda falta, é a cereja do bolo, o diamante no topo da coroa. Por isso que, quando Paulo vai dizer que a criação aguarda esse tempo, ele o diz fazendo alusão ao fato, digo melhor, que ela aguarda com imensa expectação, ou seja, é como se aguardasse na ponta dos pés, olhando para o fim do caminho, para o futuro, lá onde o caminho, a estrada se encontra com o céu, olhando na ponta dos pés, aguardando com ansiedade, com expectativa imensa, que esse dia venha logo. Então, irmãos, esse sentimento, não é? Essa atitude que Paulo descreve que a própria criação tem, é óbvio. Se a criação inanimada de Deus se move por essa expectativa, imagine nós que temos o Espírito, imagine nós que somos imagem e semelhança de Deus, que temos capacidade de ter comunhão com o Senhor, de compreender essas coisas racionalmente. Então, obviamente que essa expectativa devia ser achada em nós numa quantidade muito mais volumosa, ou seja, nós devíamos estar de fato, literalmente, na ponta dos pés, aguardando com expectativa esse grande tempo. Em janeiro de 1977, eu estava participando de uma campanha de alfabetização e evangelização no sul do Piauí, num lugar lá para dentro dos matos, um lugarejozinho lá de camponeses, devia ter lá umas 20 casas no máximo, uma comunidade perdida dentro do mato lá, perdida que eu digo assim, distante da civilização quase. Então chegou o dia de eu vir embora, e eu tinha que esperar vir um carro lá para mim ir embora, e nada de aparecer carro, mas a minha expectativa, minha vontade, a minha ansiedade de voltar logo de viagem era tão grande que eu escutava barulhos e a minha ansiedade fazia com que eu achasse aquele barulho parecido com barulho de motor de carro e saía na porta para ver na estrada se vinha algum carro, e passou um dia e não veio esse carro, e passou outro dia não veio esse carro. Eu já estava, aí quando foi de madrugada, eu estava talvez meia-noite, eu só vi as pessoas batendo na porta. Quando eu abri a porta da casa, estava cheio de gente ali. Olha, tem um carro, está chegando um carro aí. E era de fato um carro, e com que expectativa eu não corri com as minhas coisas e botei em cima daquela carroceria para empreender minha viagem de volta. Pois aquela expectativa acolá que eu tinha, era justamente porque eu estava querendo sair dali, já tinha passado o meu tempo ali, eu tinha que voltar para casa, e quando a gente está fora de casa, a gente quer voltar, e eu cheguei da situação limite, que tudo que meu coração aspirava era voltar para casa. Pois bem, Russell Shedd disse que a morte para o cristão é voltar para casa. Aqui não é o nosso lugar, aqui é o lugar onde nós passamos um tempo de peregrinação, nós somos forasteiros aqui, e esse mundo, à medida que ele apodrece, que ele se torna cada vez mais podre moralmente, à medida que essa noite que Paulo fala aqui escurece, mais ela se torna, mais ele se torna um mundo desconfortável para o cristão, de tal maneira que é mais do que justo que nós almejemos, aliás, seria o natural até, espiritualmente falando, que nós estivéssemos numa atitude de desejar ardentemente a volta do Senhor. Então, o tempo para este mundo está quase se acabando. Esta era vai ter fim, e pode ser que nós já estejamos bem perto do fim desta era. Os últimos dias começaram com Jesus, e pode ser que nós já estejamos bem pertinho do último dia dos últimos dias. Então, Paulo diz, vai alta a noite e vem chegando o dia. Vai alta a noite. É lógico que Paulo está falando aqui numa linguagem metafórica. Vai alta a noite diz respeito às trevas
às quais este mundo está imerso. A Escritura denuncia isso em suas páginas. Este mundo está imerso em trevas. Quando Jesus foi morar na Galileia, a Bíblia diz que aquilo cumpriu uma profecia que dizia que a região que habitava nas sombras da morte, para eles a luz raiou. Então este mundo está imerso em densas trevas. E então, essas trevas, Paulo diz, já estão no estágio de altas horas, alta noite, diz respeito ao seu fim. O momento mais escuro da noite é aquele que antecede o raiar de um novo dia. Então, essa noite já está tão densa, tão escura. É um tempo de cegueira. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4,4 que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, o que nós temos hoje é o quê? É um mundo em trevas, habitado por homens em trevas. Às vezes, irmãos, nós pensamos que as pessoas não se convertem a Cristo porque às vezes os cristãos não dão um bom testemunho, porque às vezes nós não fomos tão eficazes em explicar o Evangelho para elas. Às vezes nós pensamos que as pessoas não se tornam crentes porque são muito intelectualizadas, muito intelectuais, têm uma mente muito científica, não conseguem, não crer, e às vezes a gente até atribui um certo status à pessoa que não crê. Um homem, um amigo meu que é crente, inclusive, ele disse que o filho dele e a filha dele não se adaptavam na igreja porque eles tinham um senso crítico muito aguçado e tal. Não é nada disso. A razão por que os incrédulos não acreditam em Cristo é porque eles são peões, cegados pelo Deus deste século. Espiritualmente eles são meros peões, ou seja, estão nas mãos do maligno, cegados, incapacitados de compreender o Evangelho. E porque o Deus deste século os mantém cegos, eles se perdem até que a luz do Evangelho quebre a densidade de suas trevas e a dureza de seus corações. Então, irmãos, os sinais de que essa noite já está muito escura e de que o raiar da era vindoura já está mostrando os seus primeiros raios, está no fato de que está desenhado para nós nos sinais que estão aí. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz que um dos grandes sinais, talvez o grande sinal, que apontaria para a proximidade da vinda de Cristo, seria uma coisa chamada apostasia. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então, nos tempos, Paulo diz, ninguém se iluda acreditando que Cristo vai voltar agora. Ele vai voltar, isso não pode acontecer sem que primeiro venha a apostasia. Já havia apostasia nos dias de Paulo, mas Paulo está falando aqui de uma apostasia escatológica, uma apostasia mais abrangente. Ele, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Essas coisas, espíritos enganadores e ensino de demônios, já existiam nos dias de Paulo. Paulo já estava vivendo na era do Espírito, já estava vivendo os últimos tempos, mas Paulo estava vivendo os últimos tempos lá no início. Mas ele está dizendo aqui que nos últimos tempos, ele está apontando para os últimos tempos dos últimos tempos, ou o último dia dos últimos dias, o final, lá na frente. E ele diz que seria marcada essa era, o fechamento dessa era, por uma grande manifestação de apostasia, inspirada por uma humanidade obediente a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Irmãos,
o que está sendo dito, ou o que está sendo fomentado na nossa sociedade, as redefinições das coisas pertinentes a uma vida humana adequada, apontam para o fato de que alguma coisa muito maior do que a meramente humana está por trás de tudo isso. De quem é o interesse, por exemplo, de redefinir o casamento? O casamento instituído por Deus lá no Éden, aquela aliança entre um homem e uma mulher, naqueles moldes determinados pelo Senhor. De quem é o interesse de desmantelar aquilo? O que é que se colocará ou se coloca no lugar da bendita instituição do casamento? De quem é o interesse de desconstruir a família e recriar e reinterpretar e fomentar o surgimento de N qualidades, tipos de família? A quem interessa isso? A quem interessa, por exemplo, a redefinição da sexualidade humana? Como é que essas coisas podem chegar à mente das pessoas? Você sabe que, ultimamente, estão pleiteando, né? Primeiro aquela história lá, de colégio, né? Nome social. Então, a pessoa, porque a sexualidade não é mais definida biologicamente, então é uma construção social. Como é que uma coisa dessa pode chegar na mente de uma pessoa? Por que parlamentos, a academia, educadores, pedagogos, por que gastam tempo discutindo um assunto dessa natureza? Agora, recentemente, estão estudando a possibilidade de se acabar com o termo homem e mulher. Vocês sabiam disso? Já tem até gente usando. O homem vai ser pessoa de... Aí diz o órgão sexual da pessoa masculina. E a mulher vai ser pessoa de... Aí se diz o órgão genital da mulher. Quer dizer, eu fico pensando, mas por que umas bobagens dessa, por que umas coisas dessa que não tem sentido, não faz o menor sentido, ocupar a mente humana? Por que isso toma uma dimensão tão assustadora dessa? O aborto no mundo inteiro sendo aprovado em todos os parlamentos do mundo. Por que isso de repente passa a ser a agenda dominante da raça humana? Espíritos, entenda que não é contra pessoas humanas que nós estamos guerreando. Nossa guerra não é contra as pessoas, não é contra carne e sangue. Nossa guerra é com forças espirituais descomunais. Príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. São os espíritos enganadores que constroem ensinos terríveis, que destroem a humanidade, que colocam a humanidade fora dos limites, fora das balizas que Deus colocou para referenciar a caminhada da humanidade. Para onde é que nós vamos? Sabe o que é isso? A Bíblia diz que Deus, em determinado momento, ele exerce um julgamento judicial, ele entrega judicialmente as pessoas, digo melhor, a uma disposição mental reprovável, a tal ponto que a pessoa não tem mais a capacidade de julgamento, de discernimento. Toda a luz moral, o discernimento ético é varrido da mente da pessoa, e a pessoa começa a se tornar desvairada em suas concepções. Então Paulo diz,
conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Prega a palavra, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, e se entregarão às fábulas. Teorias científicas que nunca passaram de teorias, são abraçadas pela humanidade com uma tranquilidade impressionante, ao passo que a revelação de Deus é resistida com muita força pela humanidade. Então, irmãos, nós, crentes, nós não estamos mergulhados nessas trevas. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus habita em nós. Então, a humanidade se divide em duas categorias: os que estão habitados pelo Espírito e os que não estão habitados pelo Espírito. Os filhos do reino e os filhos do maligno. A igreja de Deus é habitada pelo Espírito de Deus. Ora, o Espírito já nos deu tudo. Por isso que nós temos capacidade de caminhar com luz, mas ainda não recebemos tudo. Nós temos a garantia e a certeza de que temos tudo, mas ainda não recebemos tudo. Nós só vamos receber tudo quando o Senhor voltar. Por isso que nós aguardamos a volta do Senhor com expectativa. Por quê? Porque naquele dia que nós vamos receber tudo. E esse tudo implica em quê? Primeiro, nós receberemos uma terra, uma nova terra. Deus vai purificar essa terra com fogo, vai restaurar essa terra, vai fazê-la um habitat num estado de absoluta perfeição, e vai, por outro lado também, nos transformar, de tal maneira que nós receberemos um corpo de ressurreição semelhante ao de Cristo, e nunca mais poderemos pecar. Seremos uma raça, uma nova raça, não é? Um novo homem criado em Cristo Jesus, sem nenhuma possibilidade de pecado, para habitar numa terra sem nenhum vestígio da queda. Então, isso é o que o Espírito vai nos dar, o que Deus vai nos dar quando da volta do Senhor. Nós já temos nas nossas mãos a primeira parte da nossa herança, o penhor da nossa herança. Qual é o penhor da minha herança? O Espírito que Deus já me deu, o Espírito que habita em mim, o Espírito que testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Então, esse Espírito que habita em mim, que testifica que eu sou filho de Deus, me dá a garantia de que, se Deus me deu a primeira parte do seu reino, se Deus me deu a primeira parte da herança de seu filho, então Ele vai me dar o restante. Ele não iria me dar a totalidade de uma herança se Ele não me desse a primeira parte. E também não me daria essa primeira parcela se não tivesse a intenção de me dar as outras parcelas. Então, irmãos, até lá, o dia em que essas coisas se consumam, nós somos chamados a viver um jeito cristão de existência. Nos versos de 12 a 14 do capítulo 13, diz assim: vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, luz e trevas devem ser entendidas aqui em sentido ético e espiritual. À luz de tudo isso, o cristão precisa deixar as obras das trevas. Nós não temos necessidade de nos curvarmos diante das trevas, diante do fascínio desse mundo encantado, dessa era encantada. Nós não temos nenhum motivo para fazer isso. Por quê? Primeiro, porque
as promessas que nós temos são muito grandiosas, muito gloriosas. E segundo, porque a noite já está alta, o tempo de a gente receber essa herança já está muito próximo. Então nós precisamos deixar as obras das trevas, se revestir das armas da luz e andar dignamente, buscando o Senhor, para que nossa vida, nesta terra, até o dia que nós iremos nos encontrar com Ele, e nós, pela nossa morte ou pela volta dEle, que nós andemos em novidade de vida enquanto esse dia não chega. Quem vive à luz da era vindoura, diz não para essas coisas que Paulo diz: orgias e bebedices, impureza e dissolução, contendas e ciúmes. Quem quer andar na luz não supre a carne no tocante às suas concupiscências. Interessante que nós temos uma guerra, nós travamos uma guerra. Por um lado, nós temos uma guerra de alta dimensão, aquela que nós travamos contra os príncipes das potestades do ar, contra os espíritos, não é? Aquela luta que Paulo fala em Efésios, capítulo 6, contra potestades espirituais, não é? Então, mas por outro lado também nós temos uma luta contra nós mesmos, a luta contra a nossa carne. Por isso Paulo vai advertir, no verso 14, nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então nós não devemos alimentar a nossa natureza caída. Nós não devemos atender às suas reivindicações. Por isso que Jesus disse que para ser discípulo dele, só seria possível pessoas que estivessem dispostas a negar a si mesmo, a tomar a sua cruz todos os dias e segui-lo. Então, seguir Jesus é uma tarefa que se renova todos os dias. Todos os dias nós amanhecemos o dia, devemos amanhecer o dia já dispostos a enfrentar essa luta, vencer a nós mesmos, dizendo não às aspirações da nossa natureza caída. E isso não é uma luta fácil. Nós não temos como vencer essa luta se não utilizarmos dos dispositivos que Deus nos deu, dos recursos com os quais Deus nos agraciou, a sua palavra, o seu Espírito que habita em nós e que aplica essa palavra e que nos encoraja, a oração, a comunhão do povo de Deus também. Então, também nós precisamos nos vestir da justiça de Cristo, se despir do velho homem e se revestir do novo homem. Romanos 8,13 diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se viverdes segundo o Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, viver no Espírito, caminhar no Espírito, viver segundo o Espírito, é o oposto de viver segundo a carne. Se nós vivemos governados pela nossa natureza caída, nós iremos certamente perecer e fracassar, e caminhamos para a morte. Se queremos obter vitória, precisamos caminhar no Espírito. Ser indulgente com as obras da carne contradiz a nossa fé, contradiz a nossa esperança. Então, nós não podemos dar trégua à nossa carne. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, são os sustentáculos, são as pilastras da vida sem Deus. Os homens são presos a essas três coisas: soberba da vida, das conquistas, dos bens, a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne, suas paixões, etc. Calvino dizia: todos quantos desejam satisfazer suas aspirações carnais acabam não somente na prática de extravagâncias, mas também dando um mergulho nas próprias profundezas da concupiscência. Então, esse afundamento moral dos nossos dias, em que nós contemplamos os homens, as mulheres, a humanidade afundando-se nos abismos da imoralidade, é fruto justamente das pessoas que vão se entregando às aspirações de suas naturezas caídas, e de repente elas não se contentam mais
em praticar coisas mais ou menos ainda dentro da normalidade da natureza humana e começam a inventar pecados e a ter uma conduta extravagante, oriunda de uma mente esvaziada de toda a capacidade de julgamento. Então, a proposta do Evangelho não é a felicidade dos homens. Sei que tem muita gente pregando isso, usando o Evangelho para oferecer felicidade. Na verdade, a felicidade ela é um subproduto do Evangelho. Claro que quando nós encontramos Cristo, nós encontramos a felicidade. A felicidade não segundo as definições que o mundo dá para a felicidade, mas a verdadeira felicidade, a verdadeira bem-aventurança, nós encontramos quando encontramos o Senhor. Essa felicidade ela é desfrutada no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio de angústias, no meio de qualquer obstáculo, e também desfrutada em tempos de bonança também. Mas a proposta do Evangelho é a nossa reconciliação com Deus. O homem está sem Cristo, apartado de Deus. Nada pode resolver o dilema dele. Não há nenhuma resposta para os anseios do coração dele. A conta não fecha. A vida não se equaciona sem Cristo. Por quê? Porque o homem não reconciliado com Deus, ele não tem possibilidade de ter paz. Ele pode até desfrutar de uma paz psicológica proporcionada por situações favoráveis, circunstâncias de abundância, enfim, mas ela não se sustenta. Chegará o dia em que a casa construída sobre a areia ruirá, açoitada pelos vendavais da existência. Sem se falar no dia em que tal vida for visitada pela ira de Deus. Então não tem como, a vida humana não tem como ser sustentada de pé fora de Cristo. O homem não pode permanecer de pé, não permanecerá de pé definitivamente, se ele não se reconciliar com Deus. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas o contrário disso também é verdadeiro. Se Deus for contra nós, e se Deus for contra nós? Então Deus está contra o homem, até que o homem se reconcilie com Ele. Então, esse tempo, essa fase é passada na vida do cristão. Nós já temos paz com Deus, já fomos reconciliados com Ele por meio de Cristo. Estamos caminhando, andando em santificação, querendo conhecer mais e mais e mais de Cristo. Deus tem nos dado todos os recursos necessários para que nós vivamos uma vida de piedade, uma vida piedosa, uma vida de maturidade cristã, uma vida que alcança o crescimento em santidade. Mas a volta do Senhor é indispensável. Sem a volta do Senhor, tudo fica aquém das nossas necessidades. O Senhor precisa voltar para nos dar o que ainda resta, para nos dar a totalidade da sua presença, inclusive. Enquanto estivermos neste corpo, nós não poderemos ver o Senhor. Estar no corpo é estar ausente do Senhor, no sentido de que nós não podemos vê-lo. Por mais que nós oremos, por mais que nós leamos a sua palavra, por mais que nós nos consagremos a Ele, por mais que a nossa vida cristã seja adequada aos seus olhos, nós estamos impedidos de vê-lo. Portanto, quando o Senhor voltar, então naquele dia, já fora desse corpo, já habitando num corpo ressurreto, nós iremos vê-lo face a face. O Senhor vem e a sua volta marcará a inauguração de uma sociedade de novo tipo, que não se parece em nada com a sociedade atual, no que diz respeito aos aspectos de fraqueza, as marcas do pecado. O mundo atual, a sociedade atual, não podemos negar que há momentos de alegria, de prazer, de realização, mas são momentos fugazes. A grande marca da humanidade no seu estado de queda, no seu estado atual, é a fragilidade. A pandemia
veio mostrar para nós o tamanho, a enormidade da nossa fragilidade. Um vírus que não pode ser nem visto a olhos nus. Está nos colocando de joelhos, está nos humilhando, matando pessoas que nós amamos, infelicitando vidas, destruindo o mundo, afligindo a humanidade. Isso mostra quão frágil é a nossa existência nesse planeta caído. A violência, a velhice, as doenças, os cemitérios, os presídios, os hospitais, tudo dá testemunho de que o mundo, de que o homem não está do jeito que ele deveria estar, que esse mundo não está do jeito que deveria estar. Deus não criou o mundo desse jeito, Deus não criou o homem desse jeito. Aconteceu uma coisa que fez com que o mundo se tornasse assim, que fez com que o homem se tornasse assim, foi a queda. Então a queda trouxe para nós, enquanto raça, e para o nosso habitat, o nosso planeta, a maldição de Deus, de formas que nós podemos encontrar vestígios dessa maldição em toda parte. Basta olhar para nós mesmos, o nosso próprio corpo dá testemunho disso, né? Embora que espiritualmente o Senhor vá nos renovando interiormente, mas o nosso corpo, ele vai se deteriorando. Cada ano que passa, ele vai se tornando mais deficiente, mais suas fraquezas se mostram, se revelam. E nós olhamos para a criação, é a mesma coisa. Tudo manifesta a presença da queda. Então, essa sociedade humana, como nós a conhecemos, terminará ali, quando o Senhor voltar, ao soar da 7ª trombeta. Este mundo passará a ser governado pelo Senhor Jesus Cristo. Quando a 7ª trombeta soar, o 7º anjo tocar a trombeta, vai se ouvir no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Aí sim, todas as coisas culminarão para a manifestação gloriosa de Cristo, para o governo eterno de Deus, para o estado eterno, para o lar eterno dos santos, onde nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, meu irmão em Cristo, você que foi colhido pelo sofrimento, você que sofre agora, se estiver sofrendo, olhe para o que ele dá, o que ele está sendo prometido agora. Esta noite vai passar, esta noite vai passar, já está alta a noite, desperte do seu sono, olhe para as promessas de Deus, olhe para o dia vindouro, olhe para dias longínquos, quando no fim da estrada desta vida, quando no fim dessa era presente, raiar o sol da era vindoura, e o Filho de Deus se manifestar em glória, todas as nossas dores, todas as nossas lágrimas, todas as nossas fraquezas, todas as coisas que infelicitam a nossa existência, terão ficado para trás. Então é hora de o povo de Deus despertar do sono e se agarrar em Cristo e esperar até que Ele volte para consumar a nossa redenção. Amém.